Olá! Nessa videoaula eu vou ensinar a fazer essa boina estilo francesa, rápida de fazer, gasta pouco material e até iniciante dá conta de fazer, com certeza dá conta sim de fazer através do meu passo a passo. No passo a passo eu deixo sugestões de medidas que vai de 2 anos de idade até o tamanho adulto. Então tá tudo fácil, explicadinho lá para você fazer para criança, adolescente e adulto. Tem lá por idades, eu deixei bem certinho para você as medidas. Para confeccionar o tamanho adulto, eu utilizei meio novelo, aqui ó, da La Molette Tex 500, ó, sobrou meio novelo ainda, então ela gasta pouco material e para fazer rápida, que eu fiz num dia, eu vou mostrar aqui para você bem o detalhezinho dela, do ponto, olha que ponto bonito. Fica aqui com esse detalhe. Aqui atrás, olha só, ele fica bem ajeitadinho, não precisa pôr elástico, nada. Então aí é uma sugestão bem legal para você ganhar um dinheirinho extra, porque você vai gastar pouco para fazer e também faz rapidinho, ou para presentear também, uma ideia bem legal. Eu vou fazer um cachecol agora com esse ponto aqui da boina para fazer um conjunto. Então eu vou usar a boina e o cachecol. Então acompanha aí o canal, porque se você gostou da boina, em breve tem o cachecol para fazer o conjunto. Então vamos lá para o passo a passo da boina francesa. Para confeccionar esta boina, eu vou utilizar o fio mollet da Círculo, novelo de 100 gramas, Tex 500, novelo com 200 métricos. Ela é 100% acrílico e me sugere aqui para agulha de crochê, agulha de 2,5 a 4 milímetros. Então você pode tecer com o material que você quiser, com a lã que você quiser, é só adaptar a medida que vai dar super certo. Eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros. Ela é um pouco maior do que a sugerida aqui no rótulo, porque eu tenho a tensão do ponto muito apertado e eu quero que ela fique bem fofinha, bem soltinha. Você vai precisar também de fita métrica para tirar a sua medida, para medir o comprimento aqui da boina. Uma agulha de tapeceiro, caso você não tenha, não tem problema, você pode fazer o arremate do fio com a própria agulha de crochê. Não tem costura, a gente vai costurar com a agulha de crochê mesmo, mas para fazer o arremate, para facilitar, se você quiser. Se você não tiver, não tem problema, faz com a agulha de crochê. E também vai precisar de um marcador. Um marcador para separar a barra do resto do corpo da boina. Mas se você não tiver o marcador, não tem problema. Você pode fazer sem, você pode ir contando os pontos, que não tem problema. Ou se não, se você quiser marcar, você pode marcar com aquele cochetezinho de costura, que é tipo um alfinete, mas ele é fechadinho assim. Você pode marcar com um fio de outra cor, amarrar com um fiozinho ali o ponto. Você pode usar o araminho que vem para fechar o pacotinho de pão. Como esse aqui, ó, eu tenho esse aqui em vermelhinho, mas normalmente vem o branquinho, né? Você passa ali no fio e prende, também fica marcando o ponto sem problema. Então agora vamos lá para o passo a passo da boina. Antes de iniciar a boina, eu vou fazer um teste para ver quantas correntinhas eu devo iniciar. Então você vai fazer umas 10 correntinhas mais ou menos. Só para teste, tá? Para ver quantas correntinhas na sua tensão do ponto você vai precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui 10, vou fazer 11, uma para ganhar altura. Vou virar as correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, nessa parte. Aqui tem um cordão de correntinhas, eu vou virar e vou trabalhar nas costas dela, nessas partes aqui, tá? Para ficar mais bonito aqui depois o acabamento. E vou fazer os pontos, o ponto dessa boina é o ponto baixíssimo, mas com uma laçadinha. Então, eu vou dar uma laçada na agulha, vou entrar aqui, ó. Essa não, que eu fiz para ganhar altura, aqui, ó, nas costas da correntinha, eu entro com a agulha, laço o fio, ó,
fica com 3 laçadinhas. E esse mesmo fio que eu lacei, eu passo por dentro dos dois. Ó, vou no próximo, faço a mesma coisa, laçada na agulha, entro aqui nas costas da correntinha, laço o fio, fico com 3 alcinhas e passo esse primeiro laçadinha aqui dentro das outras duas. Laço a agulha, entro no próximo, ó, laço o fio, entro aqui no próximo ponto, puxo o fio aqui, fico com as 3 alcinhas, passo a primeira dentro das outras duas, ó. Esse aqui vai ser o ponto do corpo da boina, ponto baixíssimo com laçadinha. A importância de você deixar essas correntinhas mais soltinhas facilita para você entrar aqui nas costas dela. Você começando por aqui o crochê, ele fica mais elástico do que começar pela correntinha normal. E também dá um acabamento mais bonito e facilita na hora de costurar. Então, por isso que eu tô começando por aqui. Tô quase terminando aqui os 10 pontos. Falta só o último. Ó. Terminei aqui os 10 pontos. E agora eu vou medir esses 10 pontinhos aqui. Vou pôr aqui no 0. Tá tortinho, porque é muito pouco, né? Deu esticandinho, ó, 8 centímetros. Me deu 8 centímetros esses 10 pontos. Então, agora, eu vou te ensinar o que você vai fazer com essa pequena amostrinha aqui de 10 pontos para você iniciar a sua boina bem certinha, sem que ficar faz e desmanche até achar a medida. Depois que você fez a amostra, em 10 pontos, eu consegui 8 centímetros, ó. E para um tamanho adulto, depois eu vou passar as medidas bem certinhas para cada tamanho, para cada idade infantil. Mas agora vamos focar no adulto e você faz o mesmo processo lá para o tamanho infantil. Para iniciar uma boina adulto, eu preciso 22 centímetros. Então, como que eu chego nesses 22 centímetros? Olha só, aqui eu sei que eu tenho 10 pontos, ó. Coloco aqui, ó, deu bem certinho 8 centímetros. Então, 10 pontos. Seguro aqui o 8 e vou aqui, ó, coloco o 8 no início e aqui, ó, ainda não deu os meus 22 centímetros, ó, tô no 16. Então, já fui 2 vezes, 20 correntinhas. Ó, e agora aqui já deu, ó, deu 24, passou. Então, eu tiro, vejo onde que deu os 22, que é a medida que eu preciso, ó, deu bem aqui. Ó, deu bem aqui os 22. Se eu coloco o dedo aqui, eu vejo que me sobrou 2 pontos, que eu não preciso tecer. Então, foram 2 completos, dá 20 pontos. Menos esses 2, dá 8 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fazendo um cordão de correntinhas com 28 correntinhas, eu atinjo o tamanho que eu preciso de 22 centímetros. Então, é assim que você vai fazer para iniciar, sem que fique fazendo e desmanchando, fazendo e desmanchando, tá? Então, agora eu vou desmanchar essa pequena amostra e fazer um cordão com as 28 correntinhas, que é a que eu preciso para atingir o tamanho de 22 centímetros, que é o tamanho adulto da peça. Então, agora que eu vou te passar os tamanhos infantis, de 2 a 4 anos, você inicia com 17 centímetros, faz 4 gomos, 7 repetições e deixa 6 pontinhos para a barra. 5 a 7 anos, você inicia com 18 centímetros, faz 4 gomos, 7 repetições e 6 pontos para a barra. 8 a 10 anos, você inicia com 19 centímetros,
faz 5 gomos, 7 repetições e deixa 7 pontinhos para a barra. De 11 a 12 anos, você faz 20 centímetros, 5 gomos, 8 repetições e 7 pontinhos para a barra. E o tamanho adulto, você inicia com 22 centímetros, faz 5 gomos, 8 repetições e 8 pontos para a barra. Vou deixar assim um pouquinho, você pausa o vídeo e copia o tamanho que você quer fazer. Aí, durante a videoaula, eu vou explicar para você o que é. Esse aqui você já sabe que é o para iniciar. Vou explicar o que são os 5 gomos, as 8 repetições e os 8 pontos de barra. Aí, tudo que eu ensinar aqui, você faz de acordo com a receita aqui para os demais tamanhos, tá? Então, eu vou explicar tudo certinho, que são os gomos, que são as repetições, os pontos de barra, tudo certinho. Então, copia aí o tamanho que você precisa fazer e vamos lá agora para o passo a passo. Então, de acordo com a amostra lá, eu descobri que eu preciso 28 pontos, 28 correntinhas para ter os meus 22 centímetros. Então, eu vou fazer mais uma correntinha que é para ganhar altura. Então, você descobre quantas, faz o cordão de correntinha, depois coloca mais uma para ganhar altura. Vai tá assim o teu cordão, você vai virar aqui e tecer atrás, como eu ensinei lá na amostra. Então, faz a laçadinha aqui na agulha e pula o primeiro ponto, que é o ponto que a gente fez para ganhar altura. Vou aqui no próximo, ó, insiro a agulha e faço o ponto baixíssimo com a laçadinha. Então, eu dei a laçadinha, insiro a agulha no ponto, lá, puxo o fio e fico com as 3 alcinhas aqui. Agora, eu vou tirar com essa própria laçadinha aqui, eu vou passar por dentro das duas, ó. Fiz o primeiro ponto. Vou dar a laçadinha, vou no próximo, ó. Entro no próximo ponto. Laço o fio, ó, fico com as 3 laçadinhas e passo esse mesmo fio dentro dos duas laçadinhas seguintes. Vou fazer a mesma coisa. Ó, todos os pontos aqui, eu vou fazer isso. Então, aqui, ó, no tamanho adulto, eu tenho 8 pontos de barra, então eu vou contar aqui que eu vou fazer o ponto diferente para a barra, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pôr meu marcador aqui. Ó. Aqui você vai atentar os outros tamanhos, ó, de 11 a 12 é 7 pontos, de 8 a 10 é 7 pontos, e os outros são um pouco menos, ó, 6 pontos. Então, dependendo do tamanho que você estiver fazendo, conta os pontos e coloca o marcador, que vai ter tecido com um ponto diferente. Então, eu vou tecer essa carreira aqui, com esse ponto, até chegar aqui, ó, no marcador, ó, até aqui. Eu vou tecer esse ponto baixíssimo com a laçadinha até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu retorno para explicar o que eu vou fazer aqui, ó, que vai ser a barra, tá? Como que eu vou finalizar aqui fazendo ponto barra. Teci aqueles pontos até chegar ali, ó, antes do marcador. Então, aqui eu vou tirar o marcador e vou fazer o ponto baixíssimo somente, ó. Também aqui nas costas da correntinha, eu entro com a agulha e faço o ponto baixíssimo, ó, sem laçadinha agora, ó. Só com a agulha, entro aqui no ponto, laço o fio e passo por dentro dele, ó. Vou no próximo, coloco aqui, passo a agulha, sem a laçadinha, ó. Passo a agulha, ai, não peguei todas as fibras do fio, aqui. Faço ponto baixíssimo. Eu já vou pôr o meu marcador aqui, porque eu sei que a partir daqui eu faço ponto diferente, que é o ponto barra. E vou fazendo ponto baixíssimo até chegar lá no final da correntinha, do cordão de correntinha, ó. Fazendo os pontos baixíssimos. É meio chatinho, eu não gosto de tecer pegando aqui nas costas da correntinha. Pra mim, eu acho que é mais chato. Só que dá um efeito melhor, então por isso que eu tô fazendo, mas não gosto não. Prefiro começar pela correntinha normal. Se você quiser, pode começar pela correntinha normal, mas só que eu acho que o efeito vai ficar melhor fazendo assim.
Então, faço os pontos baixíssimos, ó, fiz aqui vou fazer o último e finalizo a carreira. Então, notem que já ficou menorzinho aqui, ó, porque a barra vai ficar mais justinha do que o corpo da boina. Então, chegando aqui no final, eu faço uma correntinha para ganhar altura, viro o meu trabalho, deixa eu pegar mais fio aqui, e vou continuar fazendo os pontos baixíssimos aqui, ó. Só que eu vou pegar na alcinha de trás aqui, ó, do ponto. Aqui eu viro, eu tenho o topo do ponto, as duas alcinhas. Eu vou pegar só na de trás, ó. Só entro na de trás, ó, só com a agulha, sem a laçadinha. Só a agulha, puxo o fio e passo por dentro dele, ó. Entro na alcinha de trás, ó. Pego o fio e passo por dentro aqui, fazendo ponto baixíssimo, ó. Só na alcinha de trás. Lembra de fazer bem soltinho, porque esse ponto tende a apertar, daí te facilita bastante se você fizer mais soltinho. Vou tirar aqui o marcador para fazer o último ponto, ó. Fiz ele aqui, já coloco o marcador para me facilitar. Coloquei o marcador aqui, agora vou iniciar o corpo da boina, que é fazendo com a laçadinha, o ponto baixíssimo agora. Faço a laçadinha e vou fazer a mesma coisa, pegando na alcinha de trás do ponto, ó. Então, eu dou a laçadinha, vou aqui no próximo ponto, que é este aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Esse aqui, ó, entro na alcinha de trás, puxo o fio, tem as 3 laçadinhas e tiro aqui de uma vez só. Laço o fio na alcinha de trás, pego aqui, puxo, tiro tudo de uma vez. E vou tecendo assim, ó, sempre na alcinha de trás, você vai trabalhar agora, ó, na alcinha de trás, faço tudo, ó, laçadinha, não esqueça da laçadinha, alcinha de trás, puxo o fio e passo essa primeira, ó, vai ficando assim, ó. Você vai fazer assim até faltar 2 pontos lá no início da carreira. Eu vou tecer a minha carreira aqui, quando eu chegar lá eu retorno para explicar o que que você vai fazer ali de diferente no início da carreira. Falta pouco. Vim tecendo a carreira, ó, e deixei de tecer 2 pontos, ó, aqui e aqui. 2 pontos. Esse é o primeiro gominho que eu vou deixar, que são esses gomos aqui, ó, que eu coloco na receita. Esses são os gomos, ou os degrau, também você pode falar assim, degrau. Ó, faço aqui. Então, eu paro, deixo aqui, não teço eles. Uma correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo normalmente. Ó, a carreira toda, ó. Dou a laçadinha, pulo esse aqui que é a correntinha para ganhar altura, vou no primeiro ponto, ó, esse aqui é a correntinha que eu fiz para ganhar altura. Vou nessa aqui e faço o meu ponto normalmente, ó. Sempre pegando na alcinha de trás, ó. Lembre de deixar bem folgadinho, ó. E vai tecendo até chegar lá no marcador, e aí no marcador tem que tecer os pontos baixíssimos, né? Que é a parte da barra. Então, eu vou tecendo aqui, quando eu chegar lá no marcador, eu retorno para fazer junto com você, para não ficar nenhuma dúvida de como tecer todas as partes aqui da boina. Ó, tá ficando dessa forma. Então, eu cheguei aqui, ó, no marcador, ó, vou tirar aqui o marcador e fazer o ponto da barra, que é sem a laçadinha agora, ó, só entra com a agulha na alcinha de trás, laço o fio e passo direto, ó, vou na alcinha de trás, laço o fio, passo direto, já coloco meu marcador lá no ponto da barra, que é esse aqui. E segue tecendo normalmente até o final da carreira.
Ó, lembrando que aqui também é um ponto, ó, não esqueçam de tecer ele. E sempre é bom ir contando, porque é fácil de pular, de perder. Olha só que bonito que tá ficando. Chego aqui no final, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Ó, pulo esse aqui primeiro, que é a correntinha que eu fiz para ganhar altura. Entro aqui, ó, com a agulha. E faço meus 8 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou tirar aqui o marcador. Já coloco ele novamente, para não esquecer e depois não me perder. E aqui vou tecer o corpo da boina. Agora começo com a laçadinha, ó. Laçada na alcinha de trás, faço o pontinho. Laçada, não esqueça dessa diferença aqui do ponto. Sempre pegando na alcinha de trás. Ele deixa com um efeito bem bonito, fazendo com a laçadinha. Eu vou tecer até chegar, faltando 2 pontos aqui também, ó. Vou tecer e já retorno. Dei sequência, ó, na carreira. E aqui, ó, eu deixei de tecer 2 pontos, ó. 1 e 2. Aí, eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, ó. Agora eu já tenho 2 gominhos, ó. 2 gominhos. Viro o meu trabalho, fiz a correntinha para ganhar altura, viro o meu trabalho e volto tecendo, ó. Pulo esse que é para ganhar altura, vou nesse aqui, ó, com a laçadinha, ó, na alcinha de trás e vou seguir tecendo o meu pontinho aqui até chegar lá no marcador e fazer os pontos da barra, ó. Então, aqui não tem segredo nenhum. Eu peço desculpas para vocês que tem obra num prédio aqui do lado do prédio que eu moro e fica o dia inteiro com esse barulho de construção. Então, não tem como eu gravar para vocês em outro horário, porque eles só param à noite. E à noite fica escuro para gravar, eu acho que a qualidade do vídeo não fica a mesma. Então, ó, eu tô gravando assim, peço desculpas pelo barulho, infelizmente, tá tudo fechado, as janelas, portas, mas mesmo assim o barulho chega, né? E atrapalha um pouco. Então, eu vou tecendo, ó, tô quase chegando ali no marcador já, ó. Só falta mais um ponto. Aqui, ó, cheguei no marcador. Ó, tiro aqui o marcador e teço os pontos baixíssimos, ó, só com a agulha, sem a laçada agora, na alcinha de trás, puxo o fio e já passo por dentro, ó. E já vou colocar aqui o meu marcador. E sigo tecendo normalmente até o final da carreira. Esses pontos aqui nunca mudam, vai ser sempre a mesma quantidade do início ao fim da boina. Então, sempre faz, de vez em quando dá uma contadinha para ver se você tem os 8 pontos, ó. Fiz aqui os 8 pontos, uma correntinha, viro o meu trabalho e volto, vou pegar mais fio aqui, volto tecendo os pontos baixíssimos. Opa! Eu aperto um pouco, depois eu fico com dificuldades. E o último aqui. Se você quiser, pode fazer sem esse marcador. Só que daí você tem que ficar prestando atenção, contando ponto, então... Aí você decide. Aqui. Agora, volto tecendo o corpo da boina, ó, com a laçadinha agora, ó. Mesmo esquema, a alcinha de trás, eu vou tecendo meus pontos aqui, normalmente, ó.
Aqui eu vou tecer também, faltando 2 pontos. Eu vou tecer até ali e já retorno. Continuei tecendo, ó, e tá faltando 2 pontos aqui para tecer, eu deixo ele sem tecer. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3 gominhos, ó, 1, 2, 3 gominhos. Faço aqui uma correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo normalmente agora, ó. Não, esse aqui que é da altura, nessa aqui, na alcinha de trás, faço aqui meu ponto. O primeiro é chatinho de fazer, aí. E vou tecendo normalmente, chego no marcador, eu tiro o marcador e faço os pontos baixíssimos, ó. Eu vou tecer toda a carreira, tá? Então, eu teço aqui com a laçadinha até chegar no marcador, aí aqui do marcador pra cá é somente pontos baixíssimos. Então, quando eu chegar aqui no final da carreira, eu retorno. Cheguei até o final, ó, da carreira, faço uma correntinha e viro o meu trabalho, volto tecendo os pontos baixíssimos. Sete e o oitavo. Ai, enroscou aqui. Isso. Vou colocar aqui. E agora teço o corpo da boina com a laçadinha virando, pegando na alcinha de trás. Aqui a mesma coisa, quando eu tô voltando, eu deixo de tecer 2 pontinhos lá. Olha o barulho, gente, peço perdão. Ó, já tô chegando no final da carreira e tá me faltando, vou deixar de tecer esses 2 pontos aqui, ó. Então, os 2 pontos não estão sendo tecidos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 degraus, ó. Viro e volto tecendo o corpo da boina normalmente. Até chegar no final da carreira. Aqui é normal, tá? Ponto sobre ponto, chegou aqui, faz os pontos baixíssimos. Eu vou tecer até aqui e já retorno. Cheguei aqui até o final, faço a correntinha, viro o trabalho e volto tecendo normalmente. Pulo aqui, essa primeira aqui é da altura, na próxima eu já vou fazendo meus pontos baixíssimos. Pegar mais fio. Aqui eu volto tecendo normalmente a carreira. E não esqueci da laçadinha. Aqui eu vou tecer até faltar 2 pontos também para chegar no final. Eu vou chegar até aqui e já retorno. Cheguei no final da carreira, está faltando 2 pontos para tecer. Eu paro de tecer, faço aqui a correntinha e viro o meu trabalho. Volto tecendo normalmente. Até chegar lá no final da carreira. Vou tecer até o final da carreira aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, quero contar aqui que eu já tenho, ó, 1, 2,
3, 4, 5. Então, eu já fiz os 5 gominhos aqui, ó. Os 5 degrauzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gomos, como eu coloquei aqui, adulto, 22 centímetros de comprimento, 5 gomos. Então, fiz os 5 gomos. Então, dependendo do tamanho que você for fazer, ó, 4 gomos, 5, 5 e 5 gomos. Agora, o que eu vou fazer depois que eu conseguir, que eu fizer os gominhos ali que eu preciso? 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou fazer, cheguei no final, faço a correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo normalmente até aqui. Então, faço aqui meus pontos baixíssimos. E 8, fiz os 8 pontos baixíssimos. Agora, vou fazer o restante normalmente, ó. Aqui eu vou tecer até chegar no final da carreira e já retorno. Então, vim tecendo e tô chegando aqui, ó. Ao invés de eu deixar 2 pontos, como eu tava deixando aqui, nessa carreira eu faço os pontos até o final, ó. Faço aqui e faço aqui, ó. Fiz todos, ó. E vou retomar os pontos que eu deixei aqui. Mas antes disso, eu vou pegar aqui, ó. Vou entrar com a agulha nessa parte aqui, ó. Ó. Que é a correntinha que eu fiz para ganhar altura, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu vou entrar com a agulha. Então, eu entro com a agulha ali. Primeiro eu vou dar a laçadinha, porque esse ponto é com laçadinha, né? Dou a laçadinha na agulha. Aí sim, entro com a agulha aqui. Assim, dessa forma. Fiquei com 3 alcinhas aqui. E vou entrar, ó, na carreira de baixo, nesse ponto que eu deixei aqui, sobrando só na alcinha de trás. Laço o fio, ó, e passo por dentro dessas 3 laçadinhas aqui. Passo por um e passo pelos outros 2, ó. Agora, dou a laçadinha e vou pegar esse ponto lá na carreira de baixo da pontinha, ó. E passo por entre eles, ó. Ficou desse jeito aqui. Vou fazer a mesma coisa agora aqui, ó. Quando eu chego no final, eu entro nessa alcinha que eu tenho aqui, ó. Ó, que era a correntinha que eu fiz para ganhar altura aqui, ó. Nessa parte aqui, eu entro com a agulha. Mas antes, eu dou a laçadinha na agulha, entro nessa parte. Ó. E agora, eu vou buscar lá na carreira de baixo, eu viro aqui e entro na alcinha de trás desse ponto, laço o fio e passo todas essas laçadinhas aqui, ó. Passei por todas. E vou dar a laçadinha e vou no outro ponto aqui. Ó. Então, eu tô retomando todos os pontos. Aqui é a mesma coisa, eu vou entrar. Quando eu chego no final aqui, eu entro aqui, ó. Com a agulha. Então, eu dou a laçadinha, entro aqui. E depois eu vou lá na carreira de baixo e pego o ponto que sobrou só na alcinha de trás e passo por dentro de todos eles, ó. Aqui eu dou a laçadinha e pego o outro ponto lá. Passo por dentro de todos. Ai, vou fazer de volta. Aí, ó. Tá ficando desse jeito. Agora, mesma coisa, quando é aqui, eu entro com a agulha nessa partezinha aqui. Dou a laçadinha, entro com a agulha ali. E
e vou... Opa, não precisa laçadinha. E vou lá no outro ponto. Laço o fio, passo ele por dentro de todos, ó. Aí, dou a laçadinha, vou no outro ponto, na alcinha de trás, tiro todos de uma vez. Vou aqui nesse ponto, ó, nessa alcinha que eu tenho aqui, ó. E entro com a agulha. Então, dou a laçadinha, entro nessa alcinha. E aqui no ponto da primeira carreira. Dou a laçadinha e vou no último ponto. Opa, fazer de volta. Então, aqui, ó, eu retomei todos os pontos da minha carreira, ó. A mesma quantidade que eu tinha quando eu iniciei, ó. Essa forma aqui dos gominhos, ela é para fazer o formato redondo da boina. Por isso que a gente vai fazendo isso. Agora, isso aqui a gente vai fazer, ó, esse processo todo aqui, ó, de deixar os gominhos e retomar todos os pontos, a gente vai fazer por aqui, ó. Essa aqui que é o tamanho adulto, vou fazer por 8 vezes esse processo. A tamanho 11, 12 anos, 8 vezes. De 8 a 10 anos, por 7 vezes. De 5 a 7 anos, por 7 vezes. De 2 a 4 anos, também por 7 vezes. Você vai fazer esse processo aqui. Então, o que você vai fazer depois que você fez aqui? Uma correntinha para ganhar altura, vira o trabalho e volta tecendo todos os pontos da carreira. Pula esse aqui que é o da correntinha, né? E já entra no primeiro e tece o ponto normalmente, ó. Então, aqui você volta tecendo, ó, sempre pegando na alcinha de trás, ó. Você vai voltar pegando todos os pontos. Se você contar aqui os pontos, vai ter a mesma quantidade de que quando você iniciou aqui no seu cordão de correntinhas. Vai ter a mesma quantidade, porque você retomou todos eles agora. Ó, volta tecendo alcinha de trás. A mesma coisa, todos os pontos. Ela parece difícil de fazer, mas conforme você vai fazendo, você vai entendendo a lógica, é fácil, é gostoso e bem rápido de fazer essa boina. Assim, eu fiz uma em 2 dias. Assim, mas tecendo diretão, sabe? Porque daí eu me empolgo, eu quero fazer, até eu não ver o final, eu não paro. Então, às vezes, quando sobra um tempo pra gente ficar o dia inteiro, porque não é sempre, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer, que não dá para focar no crochê o dia todo. Então, aqui, ó, fiz todos os pontos novamente aqui, ó, de novo. Cheguei na barra, faço a barra. Chego no final, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora aqui vou pôr o marcador. Teci aqui todos os pontos, o que eu vou fazer? Voltar tecendo normalmente o corpo da boina. Não esqueça da laçadinha. Aqui vai começar tudo de novo o que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, você vai tecer toda a carreira, vai faltando 2 pontos aqui, você para. Então, vai fazer o mesmo processo. Você vai vendo que ela vai ficando arredondada, vai dando aquele formato bonito da boina. Então, eu vou tecer até chegar lá no final da carreira. Normalmente, como eu vinha tecendo,
Aí, quando chegar lá no final, eu retorno para mostrar bem certinho, para não ficar nenhuma dúvida. Então, eu vim tecendo toda a carreira e olha só, aqui no final eu deixo 2 pontos sem tecer novamente, tá? Deixei esses 2 pontos e agora volto, faço a correntinha para ganhar altura, viro o trabalho e volto tecendo normalmente até o final. Eu vou tecer até o final da carreira e retorno na próxima carreira. Ó, já começou um gominho de novo, ó, um degrau. Olha só como que fica. Cheguei até o final da carreira, faço uma correntinha e volto tecendo normalmente, ó. Meus 8 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já coloco o meu marcador. E aqui teço normalmente. Até lá no final faltar 2 pontos. Então, independente do tamanho que você for fazer, sempre deixe 2 pontos ali, tá? Independente de qual tamanho, é sempre 2 pontos, para dar bem certinho a curvatura, para dar esse efeito bem bonito para a peça, tá? Então, eu já tô chegando aqui no final, já nem vou parar o vídeo, já vou fazendo aqui junto com você para finalizar essa carreira. Vou pegar mais fio aqui. Já tô chegando aqui no final e deixo 2 pontos sem tecer novamente, ó, 1 e 2. Deixei 2. Faço correntinha, viro o meu trabalho e volto tecendo normalmente a carreira. Então, é bem simples, você vai fazendo esses degrauzinhos, esses gominhos. Eu vou fazer toda essa carreira aqui, ó, já tenho 1, 2. Vou tecer toda essa carreira e retorno. Cheguei no final da carreira, faço a correntinha e volto tecendo toda a carreira até chegar lá na ponta e deixar 2 pontos também sem fazer. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não coloquei o marcador e nem contei. Aqui, agora tá certo. Volto tecendo tudo. Então, eu vou tecer até o final ali, deixando 2 pontos e retorno. Senão o vídeo vai ficar muito longo e repetitivo. Vou chegar até o final aqui e já retorno. Vim tecendo até, ó, parar onde falta 2 pontos para terminar. Ó. Falta 2 pontos, parei, faço a correntinha e viro. Então, eu já tenho 1, 2 e 3. Então, cuidado para não confundir aqui. Então, ó, esse aqui faz parte de 1. 1, 2, 3. Faço aqui, viro e retorno, tecendo normalmente os pontos. Então, eu vou tecer toda essa carreira. E já retorno lá no final. Cheguei ao final da carreira, faço a correntinha, viro o trabalho e volto tecendo normalmente até chegar lá na ponta e deixar 2 pontos sem tecer também.
Por um marcador aqui. Então, quando eu chegar, faltando 2 aqui, retorno. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e deixei 2 pontos sem tecer. Faço a correntinha, já vou ver quantos que eu já deixei. 1 gominho, 2 gominhos, 3 gominhos, esse é o quarto. Volto tecendo normalmente. Então, quando eu chegar no final da carreira, aqui eu retorno. Cheguei no final, fiz a correntinha para ganhar altura, viro o meu trabalho e volto tecendo. Sete e 8. Colocar aqui o marcador e teço normalmente o restante até faltar 2 pontinhos para finalizar a carreira. Então, vou tecer aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Cheguei aqui ao final da carreira, deixando 2 pontinhos sem terminar. E agora eu já posso contar aqui, eu já tenho 5, ó. 1 gominho, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Faço a correntinha, viro e volto tecendo essa carreira toda aqui. Normalmente. Daí, na próxima, volto retomando todos os pontos novamente. Então, volto tecendo normal toda a carreira. Eu vou tecer aqui toda a carreira. Cheguei no final aqui, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer toda a carreira agora, não vou deixar 2 pontos lá no final, ó. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou tecer aqui o corpo. Quando eu chegar aqui, eu retorno, tá? Então, olha, teci até chegar ao final da carreira aqui. Lembrando que quando chega aqui no final, tem que pegar nessa correntinha aqui, ó, que é feito para ganhar altura para iniciar, ó, bem aqui nessa alcinha. Aqui, ó, que vai entrar com a agulha. Então, eu vou fazer a laçadinha, entra aqui nessa alcinha.
Eu teci as 8 partes, olha só. Aqui eu comecei daqui, né? Comecei daqui, fiz uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Tem as 8 partes aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Tá todas aqui, as 8 partes. Agora eu vou ensinar, eu parei na carreira que eu juntei os pontos, ó. Só. Então, eu fiz os 5 degrauzinhos, os 5 gominhos e voltei tecendo aqui, arrematando tudo. Ó, arrematei tudo e parei aqui. É aqui que eu vou parar. Como que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela nessa posição aqui, ó, com o fio, com a pontinha do início do cordão de correntinhas aqui para minha mão direita, ó, dessa forma assim. E vou levar até aqui. Dessa forma. Então, tá assim, ó, com o cordão aqui, desse lado para minha mão direita, eu vou só pegar e levar até o outro lado aqui, juntar as duas partes para costurar. Ó, por aqui que eu vou iniciar, de cima para baixo. Então, eu vou virar aqui para me facilitar, né? E pegar aqui, ó, a alcinha que eu deixei grande, para não desmanchar, aqui. Antes disso, eu vou fazer uma correntinha aqui, ó, depois que eu juntei os pontos, só vou fazer uma correntinha para ganhar altura. E aqui, eu vou iniciar a costura. Aqui a costura, eu vou pegar os pontos daqui, onde eu vinha tecendo, e os pontos aqui, ó, do início da carreira. Olha só, aqui são o cordão de correntinhas, ó, que eu iniciei pegando pelas costas do cordão. Então, eu tenho aqui os 2 pontos também, como aqui, ó, vai me facilitar juntar aqui
cheguei ao final aqui da costura, olha só. Ficou dessa forma aqui. Agora eu já posso cortar o fio. E vou dar aquela laçadinha. Um nozinho. Então, eu fiquei com os 2 fios aqui, aí depois eu faço o arremate deles. Vou virar ela o outro lado agora, que aqui é o lado do direito dela. E olha só como ela já ficou, já fez o formato da boina. Isso aqui depois a gente faz o arremate. Olha só. Vamos fechar ali bem certinho esse espaço aqui que ficou. Então, como que a gente vai fechar ele? Vou pegar o fio aqui novo do novelo, vou cortar um pedaço para fazer essa costura. Não precisa ser muito grande. Coloquei aqui na minha agulha de tapeceiro. E vou pegar aqui, ó. Nessa parte aqui, vou inserir a agulha, ó. E vou deixar uma ponta do fio aqui para fora, assim, dessa forma. E vou aqui, ó, nessa parte aqui. Sempre nesses cordões aqui maiores, ó. Na ponta aqui, ó, eu insiro a agulha. Puxo, mas deixo essa parte aqui, assim. Vou virando e vou pegando essa parte maior que tem aqui. Saiu da minha agulha o fio. Ó, vira aqui, vou nesse aqui. Nesse aqui. Neste. Aqui, sempre vou no maiorzinho, tá? Aqui e nesse aqui, bem no alto. Agora, eu posso puxar aqui, ó, as 2 pontinhas do fio. Eu puxo, eu uno os 2 lados, ó. Eu uni e vou amarrar agora aqui. Ó, com o nó eu fechei e ficou perfeitinho. Agora, eu vou deixar essas 2 pontinhas aqui do mesmo tamanho. Vou pôr aqui na agulha de tapeceiro. Eu cortei as 2 pontinhas do mesmo tamanho, sobrou bem grande o fio, eu sou exagerada mesmo. Vou pôr aqui, ver se eu consigo pôr. Coloquei os 2 fios aqui na agulha, só para passar lá pro outro lado. Ó, aqui daí na frente não tem nada, ó. Viro aqui pro lado do avesso. E aqui que eu vou arrematar esse fio. Então, se quiser passar um por vez, acho que até fica mais bonito o acabamento. Aí você pega um fio por vez e vai passando por dentro dos pontos aqui, ó, pelo avesso, ó, para arrematar esse fio. Vou passar tudo em volta aqui, aí você escolhe onde você quer passar em alguns alcinhas aqui, só para esconder esse fio. Ó. Aí eu posso caminhar com ele aqui para baixo um pouco e já cortar, porque eu deixei ele bem grandão. Já vou cortar. E vou passar o outro também, tá? O outro também vou fazer esse arremate, ó. Vou pôr ele na agulha. E vou caminhar com ele agora no outro sentido, pra cá.
Só umas alcinhas, cuidado para não passar lá pro outro lado. Só para dar esse acabamento. Olha só como que fica desse lado, fica perfeitinho. Olha só. Então, você vai caminhando com o fio e depois pode cortar. Já cortei ali o fio, agora você vai fazer o mesmo com esses dois fios aqui. A ponta do fio do cordão de correntinhas inicial e o restante da costura. Eu vou amarrar aqui para dar um acabamentinho neles aqui. E agora vou jogar aqui para trás e vou pôr na agulha de tapeceiro e vou arrematar esses fios também. Ó. Então é isso. Eu vou finalizar aqui e volto para mostrar o resultado da boina prontinha. Já retorno, você vai fazer o mesmo com esse outro fio, vai passar por dentro e vai cortar. Arrematei todos os fios e a boina tá finalizada, olha como que ela fica. E aqui, olha a perfeição que ela fica aqui. Então, para confeccionar ela, olha, eu não utilizei, acho que foi meio novelo, ó. Então, gasta pouco material. Eu utilizei meio novelo para tecer essa boina. Então, se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não deixe de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que tem ao lado do se inscrever. Assim você não perde nenhuma novidade aqui no canal, porque o YouTube te avisa quando eu postar uma nova videoaula. Até a próxima!